Um ano de racionamento, você vai ver o que mudou na vida do brasiliense, as obras, a crise em si e as perspectivas para 2018. Aprovado, a Câmara Legislativa libera o uso de 1,5 bilhão do Fundo da Previdência para obras e contratações. Mais uma derrota. A Justiça do Rio de Janeiro nega novo recurso e a AGU, ministra do Trabalho, segue impedida de tomar posse. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e trago para vocês agora as notícias do Band Cidade, primeira edição. O racionamento completa hoje um ano. Em 16 de janeiro de 2017, os moradores de cidades abastecidas pelo Descoberto começaram a ficar sem água toda semana. Dias depois, foi a vez do reservatório de Santa Maria. Aí sim, a crise se estabeleceu em todo o DF. O racionamento representou mudanças de hábitos, também na forma como nos relacionamos com a água no Distrito Federal. Em 12 meses, o brasileiro ficou, em média, 60 dias sem uma gota nas torneiras. Os banhos agora são mais rápidos e a economia virou parte do vocabulário de uma capital inteira. Do lado do governo, a crise resultou em investimento de 133 milhões de reais, o que ainda não foi suficiente para pôr fim ao rodízio, que segue sem data para acabar. Acompanhe o balanço especial que preparamos e uma reportagem de Rafael Porfírio. De gota em gota, o síndico e os moradores dos 150 apartamentos deste prédio em Águas Claras conseguiram reduzir o consumo de água da área de lazer. A conta, que antes era de quase R$2.000, agora vem menos de 500 por mês. Tudo começou depois que as instalações hidráulicas passaram por uma revisão que eliminou pequenos vazamentos nos canos e bombas. As torneiras e vasos sanitários também ganharam alguns redutores. Aqui a vazão com arejador e com redutor de água é de 2 a 4 litros por minuto. Antes a vazão era de 6 a 8 litros por minuto. O controle mais rigoroso do consumo de água para enfrentar a crise hídrica no Distrito Federal completou 12 meses. Em média, foram 2 meses sem água nas torneiras da casa de cada família no DF, ou seja, 24 horas sem água a cada 6 dias. Eu não gasto mais do que 3 minutos no banho. Eu sei que não pode gastar muito. Ficar com o chuveiro aberto toda a vida. A gente também estamos coletando, porque o sistema de aquecimento a gás, a água demora a aquecer um pouquinho para o banho. Então aquela água a gente não está jogando fora, a gente está reaproveitando para usar nas plantas. No início de 2017, o plano de racionamento e o anúncio do calendário da CAESB com os dias de corte de água em cada região do DF causaram espanto. A primeira reação de muitas famílias foi a corrida aos comércios à procura de caixa d'água para aumentar a capacidade de reserva. Com o nível dos reservatórios baixos, os produtores rurais contabilizaram um prejuízo de 600 milhões de reais. Para tentar amenizar a situação, alguns fizeram barragens para aproveitar a água da chuva e assim reverter o problema. Medidas simples que contribuíram para uma economia significativa. Em um ano de racionamento, a população do Distrito Federal deixou de gastar 980 litros de água por segundo. A captação de água do Descoberto, o principal reservatório do DF, caiu de 6.000 litros de água por segundo para 3.300 litros. Uma redução de 15% a 20%. De acordo com o dia. O reservatório, que chegou a 5% e quase secou em novembro, agora está com 35% da capacidade. As chuvas aliviaram a situação no momento, mas este ambientalista diz que não vão mais durar muito tempo. Obviamente é um equilíbrio muito tênue, é uma situação grave, é uma situação muito delicada ainda e que pode piorar nos próximos anos, se a gente não adotar medidas, ou seja, se não continuar economizando água e se o poder público também não ir atrás de outras alternativas para melhorar o abastecimento da água aqui do Distrito Federal. A expectativa da DAS é que o Descoberto chegue aos 50% da capacidade em abril. Mesmo assim, a interrupção do fornecimento uma vez por semana continua mantida e ainda não está descartado um segundo dia de racionamento para o futuro. Quando acabar o período chuvoso, aí a gente vai fazer, a agência vai fazer uma nova curva para acompanhar como vai ser agora o decréscimo desse reservatório, que é o período de estiagem. E vai ser feito o acompanhamento mês a mês. De acordo com o acompanhamento mensal, novas medidas poderão ser tomadas. A taxa de contingência na conta de água, que durou 7 meses e gerou 40 milhões de reais,
continua sendo liberada pela DASA para investimentos adicionais. Pelos cálculos da CAESB, o subsistema do Bananal, que custou 20 milhões de reais, permite retirar uma média de 726 litros por segundo do córrego e abastecer 170 mil habitantes. Já a obra de captação do Lago Paranoá retira 700 litros por segundo do lago pela estação e bombeia 270 litros também por segundo com este equipamento para várias regiões. A obra, que era emergencial, passou a ser permanente e já está em funcionamento para desafogar a demanda na bacia do Descoberto. Antigamente, a água via da área central para o lado norte da cidade e agora, com essa obra, nós tanto podemos transferir a água da área central para a área norte, como da área norte da estação de tratamento do Lago Paranoá para a área central e fazendo com que águas da área central possam abastecer cidades anteriormente abastecidas pela barragem do Descoberto. O que nós estamos fazendo é um esforço enorme para ter condições de melhorar o sistema, tanto aumentar a capacidade de produção da água da CAESB, como também a melhorar o sistema de distribuição. E é isso que nós estamos fazendo. Enquanto isso, o brasiliense vai continuar fazendo a parte dele, em busca de um consumo mais consciente para evitar uma crise pior e cobrando gestões mais eficientes para a captação e distribuição da água no Distrito Federal. Nós temos várias bacias hidrográficas em volta de Brasília que dá para 200, 300 anos sem poder ter esse racionamento. Não teve fiscalização. Não teve fiscalização, não teve controle, não teve pesquisa, porque se pesquisar, nós não precisamos mais ter esse racionamento. Um aniversário sem festa, né? E sobre esse assunto já estamos aqui com o Cláudio Humberto, sempre com a gente para comentar as principais notícias do dia. Boa tarde, Cláudio. Um ano, um aniversário, alguma coisa para comemorar? Nada para comemorar, né? Aliás, nessa reportagem aí, a pessoa que disse, o entrevistado que falou as coisas mais coerentes foi aquela dona de casa, né? O que ela quis dizer, em suma, é que falta planejamento à CAESB. Faltou planejamento e previdência. Faltou também competência a esses gestores da água aqui no Distrito Federal. Que vergonha para os nordestinos, figuras que comandam a CAESB e a DASA, não terem trazido a experiência da região, da nossa região nordestina. Eu estive lá durante 15 dias agora, numa região que é marcada há séculos pelo problema da falta d'água. Não se fala em racionamento no Nordeste. Sabe por quê? Porque lá os gestores públicos, ao contrário dos gestores públicos de água, dos gestores de água aqui de Brasília, lá eles são competentes, são previdentes, eles fazem planejamento. Essa história do diretor da CAESB falar no esforço enorme que eles estão fazendo, esforço enorme tem feito nesse ano todo a população de Brasília. Vai continuar fazendo, não tem prazo para acabar. E já que o assunto é racionamento, estão sem água hoje, setor de Oficina Sul, Cidade Estrutural, também CIA, Cruzeiro Velho e condomínios do Jardim Botânico. Também entram no rodízio Taguatinga Norte, parte de São Sebastião e Fercal. O reservatório do Descoberto amanheceu com capacidade em 38,7%, já o de Santa Maria com 32,9%. Cronograma completo você encontra no site caesb.df.gov.br. O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, prestou depoimento à Polícia Federal sobre supostas irregularidades nas delações da JBS. Ele foi ouvido nesta segunda-feira. Olha, mais uma vez a Justiça negou o recurso da Advocacia Geral da União e manteve liminar que impede Cristiane Brasil de assumir o Ministério do Trabalho. Na decisão, o magistrado do Tribunal Regional Federal da 2ª Região determinou ainda que ações contra a nomeação da deputada sejam julgadas pela Vara Federal de Niterói. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Uma boa tarde, Renata. A novela continua, né? Continua. Como diz você, a novela mexicana continua, né? A gente sempre presta atenção aí nos próximos capítulos. Muito boa tarde para você, Rodrigo. Uma excelente tarde para todos que estão aí nos acompanhando. Pois é, apesar de mais essa derrota, apesar de todo esse desgaste, o governo não pensa em abrir mão do nome de Cristiane Brasil para assumir essa pasta tão importante, o Ministério do Trabalho. Pelo contrário, já analisa aí os próximos passos e a tendência é que o governo entre com uma nova ação, com um novo recurso no STJ, Superior Tribunal de Justiça. Isso porque há um entendimento de que esse
debate ficou um pouco politizado, porque todos esses recursos foram analisados pela Justiça do Rio de Janeiro, essas ações trabalhistas ocorreram também na Justiça do Rio de Janeiro, Justiça Trabalhista do Rio de Janeiro, então há essa expectativa de que o STJ possa ter um outro entendimento. O governo também teria uma outra possibilidade, que é entrar com um recurso no Supremo Tribunal Federal. Aí tem uma outra questão. O Judiciário está em recesso, retorna no dia 2 de fevereiro. Então, necessariamente, quem está de plantão é a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. Então, cairia nas mãos dela. O governo sondou ali, fez uma avaliação e a tendência é que a ministra Carmen Lúcia tenha o mesmo entendimento que o Tribunal Regional Federal teve. Então, o governo não quer correr esse risco. Existiria uma outra possibilidade também, que é ela esperar esse retorno do Judiciário para que todos os ministros possam analisar. Mas aí também ia demorar muito, lá para o dia 2 de fevereiro, o governo tem pressa, né, Rodrigo? Quer logo ocupar esse cargo. No fundo, o que o governo esperava, nós estamos vendo imagens aí de Cristiane Brasil, é que a própria Cristiane Brasil, ou o partido dela, pudesse abrir mão do nome dela, indicar um outro nome. No entanto, o presidente do PTB é o pai de Cristiane, Roberto Jefferson. E óbvio que tem interesses aí políticos e também pessoais para que ela assuma. A gente lembra aqui que existem 2 ações contra ela, ações trabalhistas. Em uma dessas ações, ela foi condenada. Ela tinha aí um motorista que trabalhava para ela, ele trabalhava inclusive até 15 horas por dia, trabalhou com ela durante 2 anos e não teve a carteira de trabalho assinada. Então, advogados trabalhistas, lá no começo, entraram com uma ação popular, alegando o seguinte: que incoerência é essa? Uma pessoa que já foi condenada pela Justiça do Trabalho assumir essa pasta que é tão importante, o Ministério do Trabalho. Aí, o resultado foi esse que a gente está vendo aí, essas ações, esses recursos sendo negados, mas o governo, a gente entende, sabe também que o governo está enfrentando esse desgaste porque não quer perder votos do partido, não quer perder nenhum voto. Claro, tem a reforma da Previdência aí para ser analisada, vários outros temas também importantes, então o governo quer conquistar votos, não perder votos. Então, está bancando aí o nome, vamos ver até quando, vamos ver qual será o final dessa novela, Rodrigo. E a Renata continua acompanhando. Cláudio Humberto, será que teremos alguma solução aí nos próximos dias? O que eu sei é que, o que eu apurei, é que o Palácio do Planalto espera a iniciativa do PTB, do presidente do PTB, o deputado Roberto Jefferson, ex-deputado, ou da própria Cristiane Brasil, abrindo mão dessa indicação para poupar o governo de mais problemas, para que o governo não continue enfrentando esse desgaste. O presidente Michel Temer não quer tomar a iniciativa de descartar a Cristiane Brasil sem que isso seja, digamos assim, já tenha sido acertado previamente com o próprio deputado Roberto Jefferson e com a ministra convidada. A condenação de Cristiane Brasil na Justiça do Trabalho não significa muita coisa, porque, afinal de contas, dificilmente haverá um empregador no Brasil, a dona de casa ou o pequeno empresário, o grande empresário, seja qual for o tamanho do empregador, que já não tenha sido alvo de algum tipo de ação na Justiça num país como o Brasil, que é responsável por 98% das ações trabalhistas de todo o planeta. Uma situação que a recente reforma trabalhista deve mudar. Obrigado, Cláudio. Cenas para a gente acompanhar. Olha, nascidos em janeiro e fevereiro já podem sacar o abono salarial do PIS. Quase 3,5 milhões de pessoas têm direito ao benefício, que varia de 80 a 954 reais, conforme o tempo de trabalho em 2016. Quem tem conta individual na Caixa vai receber o dinheiro automaticamente a partir de hoje. Para saber o valor e se tem direito, o trabalhador pode fazer a consulta no site caixa.gov.br/PIS. Tem ainda o telefone 0800 727 0207. E agora sim, a gente vai acompanhar a reportagem sobre o depoimento de Rodrigo Janot ontem. Veja só. A pedido de Janot, o depoimento de 4 horas aconteceu em seu gabinete na Procuradoria. Ele testemunha no inquérito aberto pela ministra Carmen Lúcia, que investiga gravações feitas pelos irmãos Batista e pelo executivo Ricardo Saldi. Ela cita ministros do Supremo. Janot ainda negou as suspeitas contra seu antigo braço direito, o ex-procurador Marcelo Miller. Ele é acusado de orientar executivos da JEF a gravarem conversas para produzir provas, incluindo uma entre Joesley Batista e o presidente Michel Temer. Os executivos foram presos depois de terem os benefícios cancelados, a pedido de Janot, que entendeu que eles omitiram informações no acordo. E a seguir, a Câmara aprova a destinação de 1,5 bilhão para obras e novas contratações de concursados. Mais informações logo depois do intervalo aqui no Band Cidade.
Obrigado.